Olá pessoal, tudo bem? Vamos finalizar então nossa disciplina com algumas as ideias de aplicação da lógica na computação. Vocês sabem, vocês já estudaram isso até no passado, em outras disciplinas, que a lógica é a base da ciência da computação como teoria e também como prática, como construção de computadores, circuitos digitais, portas lógicas, tudo que vocês já estudaram anteriormente. No entanto, a gente pode usar também a lógica para aplicações que nos auxiliam na construção de sistemas, nos ajudar a raciocinar sobre os programas que a gente constrói para rodar no computador. E eu vou mostrar um exemplo hoje de técnica para fazer isso. Deixo claro desde já que a técnica que vocês vão ver hoje, ela não é uma técnica viável na prática, porque ela seria bastante difícil de aplicar para qualquer programa que vocês constroem. No entanto, isso é útil para a gente entender como raciocinar usando lógica sobre os programas e também, talvez, se for possível, entender o contexto em que essas coisas podem ser usadas sim na prática. Vamos lá? Imagina que alguém joga para você esse programa e diz: testa aí. Sei lá, no trabalho, em algum momento alguém pede para você testar. Provavelmente você vai se perguntar ou perguntar a essa pessoa: peraí, o que esse programa faz? Eu preciso definir para alguém o que ele faz. Esse programa específico ele é feito para isso, para calcular um fatorial de x. Esse é o resultado dele. Se você for testar como a pessoa está dizendo, você provavelmente vai precisar disso, uma especificação do que o programa faz. Tá? Quando você for testar, você vai fazer coisa desse tipo aqui. Para 2 ele retorna 2, para 4 deveria retornar 24. Se você jogar menos 3 daria um erro. Então esse tipo de teste, o que você faz, para que você consiga verificar se esse programa está correto, você precisa dessa especificação. Esse processo de verificar, olhar, testar, ou olhar o resultado do programa e ver se ele atende à especificação é o que a gente chama de verificação. Essa verificação ela é limitada. Por quê? Está claramente aqui estabelecido que você só vai conseguir testar um número finito de casos, que a gente chama de casos de teste, vocês vão ver isso em outras disciplinas. Vai ser impossível a gente testar todas as possibilidades. Então, saber se esse programa está realmente correto por causa dos testes, usando testes, é impossível. Esse programa ele é um programa simples. Se fosse usado para vocês fazerem uma solução para a disciplina de programação 2, por exemplo, esses testes seriam suficientes. Você não ia fazer muito mais do que isso para ver se a coisa estava funcionando. No entanto, imagine se esse código fosse um pedaço de código do controle do reator, a rotina de resfriamento de Angra 3. Talvez, nesses casos, fazer a verificação de forma limitada não seja suficiente, concorda? Deixa eu fazer aqui uma especificação informal de um sistema, só para a gente entender como funciona essa questão de especificação. Vamos supor que eu vou fazer um sistema para Energisa. Então, eu vou pegar aqui a especificação do que eu preciso fazer, uma função que eu preciso programar. Se o consumo de eletricidade de um domicílio for maior que zero, uma conta será emitida. Se neste caso o consumo for menor que o limiar imposto pelo governo, a conta emitida terá o valor diminuído de 50%. De outra forma, a conta emitida será o valor consumido em kWh vezes o valor padrão do kWh. Uma função de cálculo de conta de luz bastante simples e direta. Vamos começar a formalizar essa especificação. Aí vai entrar a lógica.
Se eu converter essa especificação numa fórmula, eu vou chamar essa fórmula de φ, tá? Φ é essa letra grega que a gente está usando aqui, especificação, tá? Vamos supor que esse é um procedimento, eu vou usar uma função em Python ou algo do tipo para implementar isso que foi especificado. Eu vou usar o nome emitir conta, ele vai receber como entrada o consumo em kWh, o valor padrão definido pelo kWh e o limiar imposto pelo governo para o desconto. Aí a primeira pergunta que você faz é: essa função deve funcionar em quais situações? Primeira coisa, não tem nenhuma especificação dizendo o que acontece quando o consumo não for positivo, se for zero ou negativo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai assumir, antes da função funcionar, que o consumo é maior do que zero. A gente chama esse consumo maior que zero de uma fórmula, né, na lógica, com o nome de pré-condição da função. De fato, a gente está fazendo uma quantificação aqui, tá? Para todos os consumos que vão ser incluídos ou inseridos no procedimento, todos eles têm que ser maior do que zero. Então, isso é uma pré-condição, é o que a gente chama de pré-condição. Agora, o que acontece depois que executa o procedimento? Temos alguns casos previstos. O primeiro caso é que, se o consumo for menor que o limiar, o valor padrão vai ser 0,5 multiplicado. Valor padrão vezes consumo vezes 0,5, que é o desconto de 50%. Caso for maior ou igual ao limiar, o resultado é simplesmente o valor padrão vezes o consumo. Essas duas fórmulas é o que a gente chama de pós-condição. Então, uma especificação do que acontece depois, do que deve ser esperado por quem chamou o procedimento atendendo a fórmula da pré-condição. Então, a gente pode dividir a especificação de um procedimento em duas fórmulas, a pré e a pós-condição. Então, a gente bota aqui a fórmula da pré e a fórmula da pós. A da pós acabou ficando como uma conjunção, né? Porque a gente tem a fórmula 1 para os casos menor que limiar e maior ou igual a limiar. Então, as duas coisas têm que ser verdade ao mesmo tempo, concorda? O que a gente tem que fazer, então, na verificação de programas usando a lógica? A gente precisa demonstrar, talvez provar, que o programa escrito satisfaz a especificação. Isso quer dizer para a gente, pessoal, que vai usar a pré como hipótese, ou seja, eu vou assumir que ela é verdade, porque ela só pode rodar quando isso acontecer, e vou tentar demonstrar que, caso isso aconteça, a pós-condição tem que ser satisfeita pela execução do procedimento. Então, essa é a ideia da verificação formal. Antes da gente finalizar essa primeira parte, eu vou mostrar um formato, um template para a gente definir especificações desse jeito. Então, se a gente tem uma pré, a gente tem a função e a gente tem uma pós-condição, a gente tem o que a gente chama de tripla. Então, um símbolo muito comum na literatura, na matemática, é a chamada tripla de Hoare. Vem do nome de um cientista da computação, inclusive ainda vivo, que é professor ainda lá na Inglaterra, Anthony Hoare. Esse nome vem de uma proposta que ele fez para a especificação de programas. Então você coloca antes do nome do programa a pré e após o nome do programa a pós. Isso é uma especificação de um programa. Então, quando você faz isso, o que a gente tem que verificar? Se o programa é executado em um estado que satisfaz a pré-condição, então o estado resultante da execução de P satisfará a pós-condição. Então a gente vai assumindo a pré, vamos ver se ele chega na pós. Isso é o que a gente vai chamar de programa correto. Então a gente vai precisar fazer uma verificação, que ela é parecida com a verificação de argumento em lógica. Dada a pré e dado o que aconteceu, assumindo o que aconteceu no emitir conta, você pode concluir a pós. Quer dizer que o programa está verificado. Vejam aí a ideia, né? A relação das duas ideias
que a gente já viu aqui em lógica até agora. A gente continua então no próximo vídeo.